Olá, sejam bem-vindos a mais um podcast Quinto Império, porque Portugal vale a pena. E hoje temos aqui um convidado mais do que especial, é único, Khalid Jamal. Ele é líder religioso da comunidade islâmica, é especialista também em questões do Médio Oriente e é um português muçulmano. E é muito interessante, Khalid, nós estávamos a falar em off, a ordem é esta, é um português muçulmano, não é um muçulmano português, é um português muçulmano. Khalid, muito obrigado, por ter vindo ao nosso espaço, ao espaço Quinto Império, da responsabilidade do Supremo Conselho dos Altos Graus do Rito Português. Nós, neste tipo de espaço, tentamos falar com personalidades que sejam interessantes e que tragam luz a Portugal e ao mundo, mas a Portugal, principalmente nos momentos que nós atravessamos. Muito obrigado por estar aqui hoje e começo pela uma pergunta que eu acho que é fundamental. Porque é que há pouco em off nós estávamos a falar e disse que era um português muçulmano e não um muçulmano português? Antes de mais, muito obrigado, é um gosto estar aqui convosco. Eu começo com esta formulação, aliás, não é a primeira vez que o digo, e que às vezes pode interrogar, enfim, aqueles mais curiosos, não é? Porque é que o Khalid Jamal, com este nome que transporta o nosso horizonte imaginário de imediato para as histórias das Mil e Uma Noites, para os príncipes árabes, Khalid, Já é como uma se diz em árabe. presunção. Não, Khalid é um nome árabe que no fundo é o nome que já deu, enfim, é o nome de guerreiro, é o nome de príncipe árabe, é um nome, enfim, geralmente comum nos países de maioria islâmica, nos países árabes, mas que aqui hoje também já é cada vez mais comum, mas que se calhar há uns anos atrás era assim um bocadinho invulgar. Mas Khalid, que nasceu em Portugal, que estudou Precisamente, na Universidade Católica, e que depois, entretanto, fui para outros horizontes, roubei a Harvard. Mas, e, portanto, provavelmente as pessoas interrogar-se-ão, mas porquê que o Khalid, que tem este nome mais invulgar, se considera um português, professa a religião islâmica e um não muçulmano português? Eu acredito que nesta pequenina diferença de formulação, que escapará aos olhares mais pouco atentos. Não escapou a nós. Felizmente não escapou, faz toda a diferença. Porquê? Porque, no fundo, é quase como se houvesse uma precedência de Portugal em relação àquilo que é a minha fé. Sem dúvida que a fé, a crença, tudo aquilo que a fé implica, de certa forma, uma certa transcendência é importante para nós enquanto seres humanos. Mas o fenómeno da minha Portugalidade, vamos dizer assim, o meu sentimento de pertença, a minha afeição, o meu vínculo à pátria, neste caso, mas é muito mais do que a pátria. Aquilo que é o fenómeno da Portugalidade que extravasa aquilo que é a nação que Portugal é. Porque Portugal não é simplesmente o território do continente português. Não é só um país. É muito mais do que isso, não é? O sentimento de ser português, aquilo que é a cultura, a expressão máxima da nossa cultura portuguesa, a língua portuguesa. Ainda há pouco falávamos disso e o meu querido amigo lembrou Camões, não é? Camões foi um dos vultos portugueses. O Dia Nacional de Portugal é o Dia de Camões exatamente porque procura simbolizar aquilo que foi um dos caracteres, um dos homens grandes da nossa nação, digamos assim, não é? E, portanto, eu diria que todo esse fenómeno da nossa Portugalidade eu quero e gostaria que estivesse contido na minha pessoa. E, portanto, eu sou um português que tem a singularidade ou característica, João, de professar a religião islâmica. Podia não fazê-lo, podia ser cristão, podia ser judeu, podia não ter fé, claro. E por acaso sou muçulmano. Mas é muito interessante isso, porque outro grande poeta e outro grande português, Fernando Pessoa, tem uma frase que é lapidar. Ele diz que o verdadeiro português não é só português, é o universal. Esta é uma das frases mais importantes. E mais outra coisa. Ele diz também que a minha pátria é a língua portuguesa. Reparem que um homem destes, com a sabedoria que ele tinha, com o patriotismo que ele tinha, não diz a minha pátria é Portugal. Ele diz a minha pátria é a língua portuguesa. Ou seja, infere-se de aqui uma universalidade. Ou seja, Portugal só é grande quando abre os braços. Isto eu acho que é muito importante. E é muito importante. Hoje, por vezes, nós esquecemos com estas questões todas que já vamos falar um pouco sobre elas, que Portugal, desde a sua gênese, foi um país abrangente. Aliás,
lá está, esta diferença que nós estávamos aqui a falar está relacionada também com a questão de Portugal ser um país católico ou cristão. Portugal sempre foi um país cristão, nem sempre foi um país católico. Aliás, nós, dos 34 reis que tivemos, 19 foram excomungados, por alguma razão. E, portanto, estávamos a falar há pouco também em off, que desde a gênese de Portugal, estou-me a recordar, por exemplo, a conquista de Lisboa, quando Dom Afonso Henriques ganha a famosa batalha no Castelo de São Jorge, por acaso onde eu nasci, ele não manda embora os muçulmanos. Ele diz, não. Estes senhores, isto era a terra deles aqui. Portanto, eles ficam cá, ficam confinados a uma área, que é a moraria dos mouros, têm que pagar impostos, mas isto é a terra deles, tanto como a nossa. Portanto, há sempre houve sempre, na gênese, na essência de Portugal, este universalismo que por vezes é mal interpretado nos dias de hoje. Essa não é a nossa gênese, aquilo que por vezes passa. A nossa gênese é a abrangência, é claro que com regras, não é? Como é que o Khalid vê esta situação toda? Não só desta falta de diálogo interreligioso, mas também deste ou seja, o que eu lhe queria perguntar mesmo é: nós estamos a assistir à desumanização da sociedade? Sem dúvida que sim, e eu gostava de dar algumas notas em relação a isso, mas recuando um bocadinho e apenas, enfim, vincando aquilo, mais uma vez, estes nossos lives de Portugalidade. De facto, eu sou suspeito para falar, porque, enfim, tenho uma ligação própria, não é? Nasci e cresci cá, e acho que, como disse, Portugal é muito mais do que aquilo que se vê e muito mais do que aquilo que este pequeno retângulo à beira-mar plantado, porventura, pode sugestionar. E isso foi sempre assim, João, desde sempre na nossa história, não é? Nós tivemos grandes momentos da história. É verdade que Portugal parte aqui do Terreiro do Paço em busca e à procura do mundo. Camões dizia que Portugal, como sabemos, está no centro do mundo, ou que é a cabeça, digamos assim, da Europa, e de facto nós assistimos a vários momentos, digamos assim, da nossa história, em que de facto Portugal demonstra uma grandiosidade, uma grandeza. Não é uma grandeza do ponto de vista do império, é uma grandeza de espírito, é uma grandeza de saber estar, é uma grandeza do ponto de vista relacional muito maior do que aquilo que é a dimensão do país. E isso, por exemplo, vê-se num aspecto que hoje, porventura, é bastante polémico, mas que eu não me coíbo de partilhar aqui convosco, que é nas relações que nós tivemos com os países de expressão oficial portuguesa. Hoje, vamos lá ver, a história é sempre narrada por alguém. E depende sempre dos olhos de quem a vê, naturalmente. E, portanto, as potências colonizadoras... O interlocutor faz muita diferença. Absolutamente. Embora esta palavra hoje seja considerada quase um tabu, as potências colonizadoras têm sempre a tendência de pensar que descobriram. Os nativos das zonas que, no fundo, foram objeto da recepção destas potências acham que foram invadidos. Eu acho que, para ser politicamente correto, posso dizer que houve um fluxo migratório e assim ninguém se aborrece. Mas há uma questão que é muito importante. Quando comparado o colonialismo português, ou melhor, digamos assim, a ida de Portugal e dos portugueses para outras zonas do globo, para ser um bocadinho mais eufemístico, nós reparamos que há uma singularidade. O fenómeno de miscigenação de Portugal noutras zonas do globo foi completamente diferente único quando comparado, por exemplo, com a Flandres, quando comparado com os franceses, quando comparado com os espanhóis ou com os ingleses. E porquê? Porque aquilo que nós hoje vemos na moraria, mas que já se via noutras gerações, não é algo único e, enfim, é inóspito. É preciso regras, mas é algo que é fundamental. Sem dúvida. E este fenómeno de aculturação, de assimilação, de mistura, digamos assim, aquilo que se chama a mestiçagem, digamos assim, é algo que para nós portugueses nunca foi singular, porque os nossos portugueses que foram para outras zonas do globo misturaram-se, no bom sentido do termo, com os nativos daquelas zonas. Os portugueses casaram com as pessoas de outros locais e daí surgiram filhos de raça mista, pessoas que têm um background cultural, histórico, emocional, vivencial completamente diverso. Mantendo não é?
sempre a essência de Portugal, que é isto que está agora aqui em causa. Não há problema nenhum de haver esta imigração. Aliás, Portugal precisa de imigração. Portugal também é um povo de imigrantes, não é? Aliás, se há povo de imigrantes, somos nós, não é? Mesmo durante os descobrimentos, quer dizer, é impensável como é que um país tão pequeno, com tão pouca gente, portanto, nós estamos a falar de cerca de 1 milhão de habitantes no máximo dos máximos, tirando deste milhão, tirando os mais idosos, tirando as mulheres, tirando as crianças, ficava pouca gente. Há histórias dos vice-reis da Índia a pedirem ao rei, mandem mais gente, porque os últimos que vieram já cá não estão. Portanto, o português assim, desde que se, como o Agostinho da Silva dizia, que se continue a pensar em português, não é? Mas realmente isso que o Calino não quer interromper o seu raciocínio, isso é interessantíssimo, porque mesmo os descobrimentos portugueses foram feitos para ligar e não para dominar. De pontos, somos pontífices. Era exatamente de culturas, de gastronomias, de tudo. Houve uma ligação que foi feita pelo mar, pela água, digamos, que é fundamental. E nós não nos podemos esquecer disso, não é? Sem dúvida. Repare que agora vou também mais uma vez a um tema polémico, mas que eu queria sublinhar na ideia magnânime que está subjacente. O Presidente do Conselho de Ministros, como se dizia à data, António de Oliveira Salazar, não fazendo a apologia ou a defesa de Salazar, porque, como todos os líderes, teve coisas boas e más, talvez o balanço seja negativo e, portanto, nós felizmente em 74 libertámos das amarras de pensamento que Salazar criou e de alguma forma inculcou no povo português, mas ele tinha um aspecto interessante. Ele colocava em cima do mapa da Europa as ex-colónias, na altura intitulavam-se assim, ou os países onde Portugal esteve, e dizia, num slogan popular, Portugal não é um país pequeno. E eu gosto muito desta expressão, não para fazer a apologia da nação ou de um sentimento de nacionalismo, que em bom rigor, eu sendo de uma origem diversa, se calhar nem sou a pessoa mais ideal ou adequada para o fazer, mas sublinhando aquilo que Portugal tem de bom. Portugal é um país grandioso, de gente grandiosa, da gente dos brandos costumes, que sempre soube receber muito bem. E eu acho que deve continuar nessa senda. Isto para entrar no tema que há pouco o meu amigo me desafiou, que é o tema daquilo que eu chamo a progressiva desumanização da sociedade. Ora bem, nós hoje temos um mundo muito transfigurado, um mundo com uma série de novas tendências. Eu sublinho sempre duas que me parecem ser aquelas que no mundo pós-pandemia são as mais marcantes, digamos assim. E reparem que eu digo duas e não digo 10, porque temo que 10 não tínhamos tempo aqui para falar sobre todas elas. Uma delas, naturalmente, a aceleração da transição digital, com todos os benefícios que daí advêm. Nós hoje conseguimos fazer este vodcast com, enfim, uns meios, por acaso generosos, mas não tão grandes como se calhar, por exemplo, num canal de comunicação, numa estação de rádio ou televisão, mas com a dignidade, no fundo, que o Quinto Império merece. Calito, só para ter uma noção, este podcast chega neste momento, números confirmados, a 52 países. 52 países. É extraordinário. Portanto, nós estamos a falar daqui, não é? De Portugal, da zona mais oeste, da Europa, para o mundo. Portanto, em Lisboa, com os olhos postos no mundo. E isso é algo que é no fundo, uma virtude, se quiserem, que este mundo digital em que estamos nos dias de hoje nos permite. Houve coisas boas nesta aceleração de transição digital. Por exemplo, eu tenho um amigo que é administrador de uma companhia de IT na Índia, que escuso-me dizer o nome. E ele disse-me ao Khalid, a melhor coisa que me podia ter acontecido foi a pandemia. Porquê? Porque eu senti o incremento da minha produtividade e eu consegui dedicar-me àquilo que era mais importante na minha vida. Eu perdia 4 horas na deslocação para o trabalho e para casa e hoje eu consigo passar tempo de qualidade com os meus filhos e com a minha mulher. Portanto, é muito importante que o ser humano não perca o norte, digamos assim, ou que não perceba no meio da sua azáfama do cotidiano aquilo que é central e aquilo que são as nossas prioridades e aquilo que é mais importante na nossa vida. Numa célebre metáfora que muitas vezes nós dizemos popularmente, a casa não se começa a construir pelo telhado, começa-se a construir pela base, não é? E a fundação, digamos assim, da nossa entidade, ou da nossa entidade e identidade enquanto seres humanos, são de facto as coisas centrais na nossa vida, que são a nossa família, que são os nossos amigos, que são o nosso trabalho, que é a nossa vivência, digamos assim, que é aquilo que nos faz bem, porventura, a alma, porque, como sabemos, não somos só corpo, somos também alma. Já lá iremos. O segundo aspecto, progressiva desumanização da sociedade. Eu quero acreditar, João,
que uma sociedade mais desumana é uma sociedade mais injusta e mais exposta mais a perigosa. este tipo, sem dúvida, e mais exposta a este tipo de flagelos que estamos a assistir. E isto é fruto de vários fatores. Eu não acredito que a ascensão das redes sociais e hoje nós vermos o mundo através destes minúsculos ecrãs seja uma coisa má, mas há algo que eu devo salientar. Nós, há uns anos atrás, quando íamos para a universidade, qual era o grande propósito do ensino, da educação, melhor dizendo, da formação? Porque, embora se intitule educação, eu acho que a educação é mais caseira do que aquela que é dada nas escolas. Nas escolas nós vamos aprender a ser formados, nós vamos ter habilitações literárias, nós vamos ser autorizados a pensar. Dizia-se há uns anos atrás que uma educação é mais licenciatura... restritiva. Absolutamente. Dizia-se há uns tempos atrás que uma licenciatura é uma autorização a pensar. E, portanto, eu quando ia para a universidade, nós todos, quando fomos fazer os nossos cursos, as nossas formações, qual era o grande propósito? Era abrir-nos horizontes. Era sermos capazes de perceber que, ao fim e ao cabo, a diversidade do mundo, de culturas, de religiões, de crenças, de formas de estar e viver, era uma riqueza. Essa diversidade deve ser vista como uma riqueza, não como empobrecimento. Qual é o problema que eu vejo, ou como é que eu ligo uma coisa à outra? Se nós hoje temos a tendência de ver a vida por um funil, permitam o uso da expressão, ou melhor, o mundo através deste minúsculo ecrã, nós temos uma tendência inegável, que também foi criada por fenómenos como, por exemplo, a Amazon. Porquê que a Amazon é tão extraordinária? E porquê que o Jeff Bezos reclama o título nos homens mais ricos do mundo? Porque ele conseguiu fazer uma coisa que é uma proeza do ponto de vista comercial, mas que é uma idiotice, se me permitem, do ponto de vista cultural e desta abertura de horizontes. Eu, se procuro por copos transparentes na Amazon, ele registra o meu perfil, o meu IP, ou o meu utilizador, e sabe que o Khalid Jamal, que está situado numa zona do globo, vamos dizer em Portugal, procurou por copos transparentes. Quando eu lá for uma segunda vez, ele vai-me dar copos transparentes, provavelmente, ou vai-me dar coisas transparentes de vidro, um outro acessório. Portanto, no fundo, ele cria um perfil do utilizador. Significa isto o quê? Que eu, paulatinamente ou progressivamente, vou começar a ver o mundo não como ele é, mas como eu percepciono que ele é. Ou seja, há aqui uma dinâmica de informação, conhecimento, poder. Absolutamente. Numa sociedade de informação, quem tem acesso à informação, naturalmente, controla. Dizia-se que a informação, os mídia, era o terceiro poder, como sabemos, não é? E, portanto, cada vez mais a centralidade da informação e do poder estão, digamos assim, alicerçados. O risco aqui qual é? O risco é eu começar a ver o mundo como eu acho que ele é. E, portanto, se eu começo a ver o mundo como eu acho que ele é, eu vou fazer aqui uma expressão, a abertura de horizontes que a universidade me dava no passado, hoje, reparem, o sentido é o afunilamento. E mais, o mundo, como alguém pode achar que está condicionado à informação que ele recebe. Absolutamente. Estávamos a falar há pouco sobre a forma como nós recebemos a informação. Através dos IPs, dessa forma de nós... Se nós soubermos que gostamos de filmes, vamos pôr de história do século XVII, começam a aparecer-nos cada vez mais situações referentes a esse século XVII e a história, não é? Portanto, vivemos é uma relação de causa e efeito, ou seja, eu começo, se eu vou ao Netflix e pesquiso filmes de comédia, a tendência é o aparelho dar-me filmes de comédia e eu, às páginas tantas, ter a percepção de que só existem filmes de comédia no mundo, quando na realidade o cinema é muito mais do que isso. Ou seja, o Agostinho da Silva, há uns anos atrás, dizia a determinada altura que no século XXI o ser humano ia viver uma nova idade das trevas, uma nova idade média. Com esta desumanização, nós começamos a separar-nos das pessoas e a acharmos que o nosso mundo é apenas aquele mundo que está ali. Absolutamente. E, portanto, isto a juntar a um isolamento social de que nós fomos objeto na pandemia, isto a juntar a uma enorme iliteracia em todas as áreas, designadamente em matérias como a religião, como a espiritualidade. Reparem, as pessoas não estão cansadas da espiritualidade, elas buscam por ela desalmadamente. Cada vez mais. Elas anseiam por ela. Só que há um problema, ela não está ao virar da esquina, João. É preciso dar o primeiro passo. E dar o primeiro passo é o quê? Essencialmente é motivar-se. É a demanda. É sair da minha zona de conforto, seja ela intelectual ou da minha redoma, seja ela física, e ir à busca, ir ao encontro daquilo que é a realidade do próximo, que é a verdade do próximo. E, portanto, eu acredito que estes movimentos isolacionistas, vamos dizer assim, fazem com que nós sejamos cada vez mais pequenos e que passamos a ver o mundo
numa perspectiva, se me permitem aqui o uso da expressão, bipolar ou polarizada, como se diz nos dias atuais. E, portanto, isso é o que faz com que nós, globalmente, depois há outra tendência, que é a tendência da globalização. Nós vivemos todos no mesmo mundo e sermos capazes todos, por exemplo, de usar uma ferramenta como um iPhone ou um WhatsApp. É verdade que a ferramenta é global e todos nós a temos. Mas isso significa que somos todos iguais? Isso significa que nós devemos forçar uma igualdade martelada que na prática não existe? Quer dizer, nós somos realmente todos iguais? Do ponto de vista formal, sim, temos os mesmos direitos, homens e mulheres são iguais. Uma vida humana aqui ou na Palestina vale exatamente o mesmo, em teoria. Mas a pergunta que eu faço, provocadora, é esta, e devolvo. Será que uma vida humana aqui ou na Palestina vale exatamente o mesmo? Será que a vida de um europeu, de um norte-americano, de um israelita vale exatamente o mesmo que a vida de um palestiniano que se calhar foi flagelado por um ataque, digamos assim, ou que morreu como um civil inocente? Pois, isso leva-nos para o arco-íris. Se me permite, Khalid, o que está a acontecer é nós termos apenas a visão de uma parte e não do todo. É o que interessa. Há pouco dizia algo muito interessante, isso é uma das nossas guerras, e que o Quinto Império também, guerras aqui no sentido espiritual da palavra. Portugal, aliás, um grande poeta outra vez, Fernando Pessoa, dizia sempre que nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Por isso é que há pouco eu falava que Portugal só é grande quando abre os braços. É impressionante pensar como é que geograficamente um país tão pequeno conseguiu fazer algo. Eu acho que em termos de Adam Smith, o pai da economia moderna, dizia que os 2 maiores feitos registados na história da humanidade foi a descoberta do caminho marítimo para a Índia, pelo Vasco da Gama, e a descoberta das Américas pelo Cristóvão Colombo, português. Aliás, vamos fazer um podcast só sobre isso. Hoje em dia já se sabe, já sabia que era português, hoje em dia já há provas inequívocas relativamente a isso. Mas a verdade é que, como é que é possível um povo tão pequeno ter feito algo tão grandioso? Esteve praticamente no mundo inteiro, e há pouco falávamos sobre a questão da descolonização. É talvez um país paradigmático nesse aspecto, porque temos povos que continuam a pensar em português, não é falar em português, a pensar e a viver Portugal recriado várias vezes nas suas comunidades tão distantes. E, portanto, nós somos do tamanho dos nossos sonhos. Será que Portugal anda a sonhar pequeno agora? Eu acho que é inegável pensar que, porventura, a nossa ambição... Eu não sou como os americanos que pensam que a ganância é boa, porque eu acho que a ambição desmedida, quando vir a ganância, porventura perdemos o norte. Mas eu acho que a ambição é fundamental, e eu diria que Portugal, nos últimos tempos, não quero acreditar que seja por influências da União Europeia ou por ter um sistema, digamos assim, que neste caso é a União Europeia, que porventura estará acima de nós. Mas se calhar nós ainda não olhamos para nós próprios e para o potencial que a nossa nação tem e para aquilo que nós criamos, digamos assim. Há pouco falava do fenómeno da descolonização. É verdade que nós fizemos uma descolonização tardia, mas também, diria, fruto da boa relação que nós tivemos nos sítios por onde andámos, não é? E, portanto, não é de estranhar que, de facto, nós ainda tínhamos uma boa relação, porque as pessoas... Portugal nunca foi visto como uma ameaça. Não, Portugal... Talvez pela sua pequenez também, mas porque Portugal sempre se soube relacionar bem... Portugal é visto como um pontífice, e era isto que eu queria falar agora com o Khalid. No meu entender, a importância que Portugal pode ter num futuro, num quinto império, num império do Divino Espírito Santo, num império da fraternidade universal, é a capacidade de unir e não de separar. Infelizmente assistimos hoje, falámos há uns tempos atrás também com um convidado nosso sobre o diálogo intra-religioso, porque infelizmente hoje em dia nós vemos aquilo que assistíamos há 500 anos atrás, as religiões a separarem e não a unirem. E eu acho que Portugal, tendo em conta todas as características únicas que esta nação, que esta alma tem, de poder unir aquilo que está separado, exatamente por não ter essa ambição de poder, de fazer isto ou aquilo.
Como é que vê, deste ponto de vista, o que é que acha que falta para que Portugal tenha um papel mais preponderante e de maior prestígio neste caminho? Eu diria que faz falta que Portugal primeiro olhe para si próprio e olhe não para os feitos e para as glórias do passado, porque eu acredito, enfim, a minha mãe vem da área de História e, portanto, sempre mencionou desde pequenina que em História nada se perde, tudo se recicla e renova. E, portanto, a história é importante que nós olhemos para ela não para vivermos das glórias do passado, mas como inspiração, não é? Mas como fator e de aprendizagem. E de aprendizagem. Reparem que Portugal, por exemplo, quando comparado com os espanhóis, nós temos uma enorme influência, como disse há uns momentos atrás, do Al-Andalus, que foi o quê? Que foi a época em que os árabes estiveram na Península, designadamente entraram na Península em 711 e saíram, não digo totalmente, uns dirão expulsos, eu não gosto dessa expressão e não gosto dessa visão, acho que naturalmente acabaram por sair, mas... Onde havia uma ligação fantástica entre as religiões. Extraordinária, não é? Portanto, o Al-Andalus é um exemplo magnífico. Árabes, etc. Absolutamente, é um enorme exemplo daquilo, de uma época de luz, digamos assim, e da sã confluência entre as diversas fés. No fundo, a maioria era islâmica, mas desde essa altura que se pretendeu implementar uma cultura de diálogo que visava o quê? Que as minorias respeitassem as maiorias e que, eventualmente, pagassem um dízimo, neste caso chamava-se jizya, que foi um imposto que foi criado à data por um califa muçulmano e que visava o quê? O pagamento desse tributo visava, digamos assim, a proteção das minorias. Reparem que hoje... Também nisso nós temos um paradoxo. Nós estamos numa era em que quase impera uma ditadura das minorias. Ou seja, eu, enquanto minoria, sou minoria em Portugal, sou português que professa a religião islâmica, sou mais bem recebido, quase que tenho um catálogo de direitos mais amplo do que aqueles que são cristãos, que é a esmagadora maioria do país. Porquê é que acha que isso acontece? Porque é mais sedutor, porque é exótico. Porque tudo aquilo que é diferente, digamos assim, porque ou nos é politicamente correto. Ou nos choca. Repare, por um lado, inicialmente é próprio da natureza humana nós sermos avessos à mudança e àquilo que é diferente. O tipo não é português, não fala português, tem uma cor de pele diferente da minha, não tem hábitos culturais de comer, beber, dormir da mesma forma do que eu. Bom, eu tenho de pensar bem se eu quero ter relação com esta pessoa. Portanto, nós inicialmente rejeitamos aquilo que é diferente do que é nosso. Hoje criamos uma sociedade hipócrita e uma sociedade, a expressão é forte, eu tenho noção da dureza dela, mas criamos uma sociedade hipócrita. É forte, mas é verdadeira, não é? É verdadeira, e criamos uma sociedade onde o politicamente correto tomou conta dos nossos dias. E, portanto, tudo o que é diferente é sedutor, é exótico, e eu não posso coartar os direitos das minorias, mas, em bom rigor, ninguém quer coartá-los. Deixe-me só dizer-lhe o seguinte... Um maçom e um português, Almada Negreiros, dizia a determinada altura: quando eu nasci, todas as frases que haviam de salvar a humanidade já tinham sido escritas. Só faltava uma coisa: salvar a humanidade. Após esta reflexão que fez, o que é que falta fazer, então? Qual é o caminho a seguir? No seu entender, visto que tem uma visão abrangente religiosa, abrangente política, não está condicionado a determinado tipo de visão, ou seja, está num papel fundamental de liderança para poder apresentar propostas para resolver situações. Qual é o seu entender relativamente à saída para... Faz falta aquilo que o João estava a dizer, que é aquilo que os ingleses chamam push the button. Faz falta nós agirmos. Já está tudo inventado, João. Nós sabemos, já diagnosticámos as enfermidades do mundo, já diagnosticámos as patologias de que somos objeto, já diagnosticámos os erros e o excesso de exposição, por exemplo, a fenómenos como o excesso do mundo digital e a inteligência artificial é uma ferramenta interessante, mas lá está, tudo com conta, peso e medida, não é? Agora, o que eu acho que tem faltado essencialmente é aquilo que se chama vontade política. Certo. E vontade política que é o quê? No fundo é política não no sentido estrito do termo, no sentido amplo do termo. A política não se pensar resume um ato naturalmente... político, não é partidário. Não pensar se resume um ato naturalmente político. aos dirigentes e aos membros, aos chefes de governo. Não é isso que eu estou a falar. Eu estou a falar vontade política da sociedade como um todo, de perceber... No sentido amplo e digno da palavra política. E de perceber o quê? De perceber que se realmente não agir,
de forma preventiva hoje, poderá ter de agir de forma reparadora. Agora, o problema qual é? Como a sociedade ainda não está, e felizmente, profundamente enferma ou doente, nós achamos que ainda temos, permitam uma expressão, uma nesga de terreno. Nós ainda achamos que ainda conseguimos contornar as coisas sem termos de agir muito rapidamente. Ora, isso para mim é um risco e um perigo, não é? Porque se não agimos agora, mais tarde, porventura, vamos nos arrepender de não termos agido. Khalid, a razão pela qual existe este espaço, o Quinto Império, que é uma coisa que dá muito trabalho, que envolve muita gente, é exatamente para passar mensagens como estas, com luz. Volto novamente a fazer a religação a um grande português e um grande poeta, Fernando Pessoa. Ele dizia, a determinada altura, é hora. Ele termina a dizer que é hora. E o Khalid acaba de dizer, é preciso agir. É exatamente a mesma coisa. Ok, então, falou-me que não se age porquê? Falta a vontade política. Ok, vamos continuar nesse caminho. Porquê é que falta a vontade política? Ora bem, qual é o obstáculo que está aqui? Por um lado, nós temos líderes, se me permite a expressão, medíocres, que não conseguem sequer fazer o diagnóstico do que está errado, quanto mais desenhar um plano e uma estratégia para agir. E, portanto, idealmente, atenção que as coisas não são, a sociedade não é hermética, não é? E, portanto, não há uma estratégia una, ou unívoca, ou homogénea, se quisermos, não é? Portanto, a sociedade também se faz de avanços e recuos. Há tentativa e erro, até a ciência usa muitas vezes, por exemplo, no âmbito da psicanálise, no âmbito da psiquiatria, esse mecanismo de tentativa e erro. E, portanto, o que eu estou a dizer não é uma solução milagrosa ou uma fórmula única para salvar o país e o mundo. O que eu quero dizer é, a primeira coisa que para mim é fundamental é diagnosticar aquilo que está errado. Se nós temos líderes fracos, medíocres, e que muitas vezes nem sabem bem... Questão é saber se há líderes. Estão a cumprir calendário, meu caro. E, portanto, o cumprir calendário faz com que, desculpa a expressão, fiquem deslumbrados com o poder, queiram satisfazer-se e servir-se a eles próprios, mais do que servir, no fundo, a população, a sociedade, o eleitorado que os elegeu. E estou a falar em vários contextos, não estou a falar só no âmbito da política estrita, estou a falar nas associações, nas comunidades, quer dizer, tudo o que são comunidades democráticas elegem líderes, não é? Se calhar elegem dirigentes, não líderes, não é? Pronto. E, portanto, o dirigismo, eu sou contra o dirigismo, porque eu acho que o dirigismo tem, porventura, uma feição excessivamente autoritária, excessivamente de criação de um culto de personalidade, de ego, que é inimiga daquilo que é, no fundo, a criação de uma estratégia e a tomada de medidas para que o todo se sobreponha ao meu eu. Ou seja, nós quando somos eleitos para uma determinada função, porque é que o presidente, o líder, o chefe é o líder? Não é por vaidade própria. Ele não vai à frente por vaidade própria. Ele vai à frente porque se houver algum perigo ou se houver uma bala, ele é o primeiro a levar. E, portanto, um líder de uma organização pensa sempre assim: se formos bem-sucedidos, o sucesso é de todos. Se o fracasso for, é meu. Isso é como todos aprendemos com os nossos pais, eu aprendi no colégio militar também. Esse é o líder no sentido mais grandioso da palavra e aquele que lidera pelo exemplo, não é? Porque é a única forma que eu conheço de liderar. A verdade é que temos poucos líderes, mas não é só em Portugal neste momento, é no mundo inteiro. Há poucos líderes. Hoje em dia, as pessoas boas, tanto homens como mulheres, quando são convidados, não querem assumir esse cargo porque vão ser enxovalhados e, digamos, que arranjam uma forma de os prejudicar, e não há pouco aquilo que está a falar, o verdadeiro político, no sentido mais nobre e principal da palavra, de servir e não de se servir. Ou seja, o poder é como uma luz que bate na nossa alma e projeta aquilo que nós somos ali, não é? E é muito difícil, até porque os ciclos políticos, convenhamos, não ajudam a que as coisas aconteçam dessa forma. Porque... E não só, João, repare, não é só os ciclos políticos. Por um lado, nós, enquanto sociedade, talvez não criemos ou não conseguimos proporcionar as ferramentas de que estas pessoas eleitas por nós precisam para mudar a sociedade como um todo, mas mais do que isso, não existem muitas vezes recursos certos, no sítio certo, à hora certa. Por exemplo, um exemplo que se discute muito na sociedade, agora sim no sentido político do termo, ou no sentido mais estrito do termo.
As remunerações da nossa classe política são muito desfasadas, por exemplo, do setor privado. E, portanto, a verdade é que as elites já há muito tempo deixaram de estar na política. Quando eu digo elites, estou a falar do ponto de vista intelectual, do ponto de vista... As pessoas que podem dar de si, as pessoas que podem dar de si antes de pensar em si, não é? As pessoas que podem servir. E, portanto, em princípio, para alguém servir, tem que estar também ele ter alguma capacidade e de fazer as coisas com brilho. Eu diria que um líder, neste momento, tem que haver um sacrifício no sentido do sacro ofício, um ofício sagrado. Eu costumo sempre dizer que precisávamos de um novo Jesus Cristo, não é? Alguém que não precisasse de dinheiro, que não precisasse de poder, que não precisasse de ego e que pusesse Portugal em primeiro lugar, verdadeiramente, independentemente de o compreenderem ou não, porque Jesus Cristo, sendo Jesus Cristo, este ser divino, não é? Também foi traído, também foi enganado, e havia muita gente que não gostava dele. E é ter a capacidade de perceber que há pessoas que podem não perceber o que é que ele está a dizer, mas que se calhar isto vai ser mais importante no final. Qual é, no seu entender, o caminho melhor? O caminho que está a ser feito neste momento em Portugal, que ainda... Há pouco o Khalid disse algo que eu por acaso não concordo. Portugal nunca foi um país de brandos costumes. Portugal foi um país de brandos costumes durante o tempo do Estado Novo. Portugal, mas não é um país agitador, não é um país, mas é um país que é guerreiro. Portugal, aliás, basta irmos ao século XIX, quer dizer, havia assassínios todos os dias. Nós somos um país que, na Guerra da Restauração, esteve a combater em quase todas as partes do mundo. Não somos mansos. Mas é um país que é pacífico, que é diferente. Eu, quando dizia brandos costumes, estava a referir-me essencialmente no sentido elogioso do termo à brandura, certo. À candura, à doçura que Portugal tem. À tolerância e à capacidade de ver mais acima. Absolutamente, só isso é que explica que hoje tínhamos cerca de 1 milhão de migrantes, como se dizia numa gíria há pouco tempo, não é? Ou imigrantes, se quiserem, na expressão antiga. Hoje temos 1 milhão de migrantes em Portugal e, apesar de haver quem queira teimosamente criar conflitos e tensões entre os migrantes e os portugueses, todos eles, enfim, se um migrante obtém a nacionalidade portuguesa, ele, em princípio, pelo menos legalmente, é português de pleno gozo e direito. Mas vamos fazer aqui uma pequena distinção, não é? Entre aqueles que vêm e que escolhem Portugal na legítima aspiração de melhores condições de vida e aqueles que nasceram cá e que têm uma cultura portuguesa. Os portugueses têm na sua história, e não me quero repetir, uma tradição de receber bem e de acolher bem. E, portanto, essa brandura, essa candura, é nesse sentido que eu acho que nós somos o país dos brandos costumes. Acho que não devemos, e o João tem razão, ser o país dos brandos costumes no sentido de conformistas. No sentido de, por exemplo, não fazer aquilo que os franceses fazem, que é quando acham que algo está mal, vão para a rua reclamar. Nós, portugueses, fizemos uma revolução dos escravos sem sangue, felizmente. Portanto, nesse aspecto somos também, lá está, singulares. Agora que fala sobre isso, é muito interessante. Às vezes estamos a falar sobre isto com estrangeiros e as pessoas pensam que podia ter havido um banho de sangue a uma escala nunca vista nem noutros países. Porque Portugal estava em guerra nessa altura, estava toda a gente armada e, portanto, as coisas podiam ter acontecido. Isto é incrível, são aquelas situações que acontecem. Houve uma senhora que pôs um cravo numa G3 que foi um gesto que contagiou outras situações e, de repente, as coisas aconteceram e não há, digamos, coincidências relativamente a isso. Deixe-me, Khalid, falar um pouco sobre o Khalid e sobre a sua relação com o divino. Qual é a sua relação com o divino, um português muçulmano? Ora bem, eu aí já me vou despir da minha veste de um português ou um dirigente da comunidade ou nesta feição mais institucional, porque eu acho que também não é isso que interessa aqui e que importa partilhar. Quando eu estou a falar com o divino, deixe-me só reformular a pergunta. As religiões são portagens para a espiritualidade. Estamos a falar do que está acima das partes, do todo. Qual é a sua relação? Ora bem, eu hoje olho para o fenómeno da minha espiritualidade, da minha crença, de uma forma muito apaziguadora. Apaziguadora neste aspecto. Eu digo muitas vezes, enfim, não me canso de dizer, quem me conhece ou observa, no fundo, as minhas intervenções, mais nos fóruns públicos, tem consciência de que eu digo muitas vezes que a religião
E Deus só nos vale e só nos importa se realmente nos fizer ou nos tornar pessoas melhores. E, portanto, as religiões são, para mim, sem dúvida, veículos, instrumentos, caminhos, se quiser, João, para a promoção da paz e da fraternidade universais. E é nesse aspecto que eu vejo a minha relação com o divino e com a espiritualidade. Essa relação é uma relação que tem de tornar o Khalid Jamal uma pessoa mais madura, uma pessoa mais pacífica, uma pessoa que esteja bem consigo próprio. Porque há um anseio que eu creio que tenho e que não sei se todos teremos, mas acho que de facto é importante, que é conhecer-me a mim próprio. E quando eu digo conhecer-me a mim próprio, isto também lá está, é uma aprendizagem que todos nós fazemos, não é? Conhecer-me a mim próprio, conhecer os meus limites, conhecer as diversas fases e metástases, isto é uma expressão, enfim, do vernáculo médico, que se usa num sentido normalmente depreciativo, não é? Na senda oncológica, mas quer dizer, todos nós, à semelhança de pessoas... Somos perfeitamente imperfeitos, não é? Absolutamente, e somos também um pouco esquizofrénicos, não no sentido patológico do termo, mas no sentido diverso. Todos nós temos várias faces, todos nós assumimos... Temos os nossos heterónimos. Absolutamente, e assumimos formas diferentes e reagimos de forma diferente. Quando num dado momento da nossa vida nos falta, por exemplo, a saúde, nós damos mais valor a ela, só dá valor à saúde quem não a tem, não é? E, portanto, normalmente, enquanto seres humanos, nós, em princípio, buscamos sempre algo que nos falta. E eu acredito e sempre senti que, embora tivesse um laivo e um denominador, ou uma esteira, se quiser, um pedestal de espiritualidade, que havia muito mais oculto, havia muito mais para aprender, havia muito mais mística, digamos assim, nessa espiritualidade e algo que ainda não me tinha sido revelado do que aquilo que eu conhecia. Ou seja, o que interessa para todos nós é o que está dentro e não só o que está fora. Ou seja, em vez de nos preocuparmos em conhecer os outros, através de, como nós vemos hoje, dos mídia, é procurar o que é que está dentro, não é? A espiritualidade nesse aspecto é um elo de ligação dos povos. Ou seja, há pouco falou sobre a parte médica e começámos a falar da desumanização da sociedade. Se pudesse dizer que a humanidade precisava de um médico, que tipo de especialidade é que ia buscar esse médico para... É uma boa pergunta. Apetecia-me dizer, em jeito de brincadeira, talvez um exorcista, não é? Mas não, já nem um psiquiatra. Já nem um psiquiatra. Porquê? Por uma razão, porque lá está. Nós não nos curamos a nós próprios. Nós achamos que temos o remédio e a cura para a sociedade. Temos essa boa vontade e esse anseio de queremos curar a sociedade. Mas eu dou-vos um exemplo que se usa na parte empresarial ou de gestão, digamos assim. O Bill Gates, que é um homem subejamente conhecido, consta que foi a uma escola. E quando lá foi, há um jovem muito empreendedor que se virou para ele e disse: eu gostava de ser um dia como o senhor e, portanto, eu tenho este e aquele projeto, e apresentou-lhe logo ali uma série de projetos, fez um pitch, não é? Como se diz em termos modernos. Um pitch imediatamente. E o Bill Gates ouviu até ao fim, atentamente, não é? Portanto, lá está. Temos 2 ouvidos e uma boca, e, portanto, temos que escutar mais. Sim. E falar menos. A palavra é de prata e o silêncio é de ouro, não é? Absolutamente. E, portanto, ele ouviu até ao fim. Podia não ter ouvido porque era um garoto que se calhar não lhe acrescentava nada, mas ele achava que acrescentava. E depois, no final, com a calma que lhe é própria, disse: eu concordo com tudo isso e até gostava de um dia poder integrá-lo nos quadros da minha empresa, como sabemos, é a Microsoft. Mas antes disso, eu queria lhe fazer uma pergunta. Fez a sua cama hoje? Arrumou o seu quarto? É a primeira prova de liderança, não é? Então faça uma coisa, arrume o seu quarto, faça a sua cama. No contexto militar dizíamos: engraxe as suas botas, não é? E passe o seu uniforme, e depois daqui para a frente nós falamos. Ou seja, a ideia é esta, João. Nós temos de conhecer a nós próprios, os nossos limites, as nossas ambições, as nossas capacidades, aptidões, qualidades, e por projeção daquilo que é a obra que nós fazemos em nós próprios, nós mudamos o mundo. Uma expressão que lhe é conhecida, e eu vou agora permitir citá-lo: se nós limparmos, no fundo, a entrada da porta de nossa casa, se todos o fizermos, provavelmente o mundo torna-se um local mais limpo. Madre Teresa de Calcutá. Khalid Jamal, foi um prazer enormíssimo. Ficaria aqui a tarde toda. Todos nós percebemos a luz que saiu desta conversa. Para quem conseguiu entender o que nós acabamos de falar, o Khalid deu também a sua visão do Quinto Império, deste amor fraternal que ultrapassa as religiões, ultrapassa os problemas e que nos une a todos.
Eu queria só concluir, João, agradecendo naturalmente o honroso convite. Enfim, somos amigos acima de tudo e irmãos fraternos, se me permite o uso desta expressão, não em sentido técnico, mas no sentido amplo. Eu gostaria de dizer ou de sublinhar 2 aspectos que me parecem importantes. O primeiro, a luz não nos ilumina só a nós. A luz projeta-se no próximo, mas também regressa a nós. E, portanto, eu gostava de concluir com um provérbio, enfim, que também me transporta para as catacumbas do meu ser, no fundo, do ponto de vista cultural, que é um provérbio indiano que simboliza precisamente isso. E ele diz o seguinte: o sorriso regressa sempre a ti. Isso é muito bonito, porque pegando também nessa luz, que é algo que está aqui sempre presente entre nós, e que um líder como o Khalid tem que ter para conseguir passar aos outros, era como se tivesse uma vela e, ao dar parte da chama da sua vela, a sua vela não diminui. E é uma espécie de milagre, porque ao dividir consegue multiplicar isso, que é isso que nós pedimos dos líderes, e que espero que a seu tempo venha ainda transformar e dar essa luz maior também a Portugal e ao mundo. Mais uma vez, muito obrigado. Assim que está aí, muito obrigado por ter estado aqui mais uma vez no podcast Quinto Império. Já sabe, se gostou, subscreva o nosso canal, vá à página de YouTube da Grande Loja Soberana de Portugal e vá ao Quinto Império, da responsabilidade do Supremo Conselho dos Altos Graus do Rito Português. Coloque um like e coloque também questões, se assim o entender, e não se esqueça, Portugal vale a pena, é a hora. Mais uma vez, muito obrigado, Khalid.